Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Eu já nem sei a quantidade de dias que estamos aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo Kaká. Bom dia, Cristiane, Alexandre, bom dia. João Vitor, Juliana Moraes, Letícia, bom dia, meu amigo Ângelo Ataíde. HG Nunes, Débora, bom dia. Bom, gente, eu tô com o Salmo 23 aqui e, assim como ontem, tivemos o privilégio de juntos aqui compartilhar. Eu tô com essa voz de pato aqui, que acabei de acordar, apesar de ter acordado mais cedo, né? Mas a gente não fala de manhã, então meu primeiro bom dia para vocês, depois de orar ao Espírito Santo e tá todo mundo dormindo aqui em casa, mas eu queria compartilhar com você ainda sobre o Salmo 23 e às 7h20 a gente entra na palavra. Mas bom dia para você, bom dia Vilma Neto, bom dia Gláucia, Solange Cansado, bom dia, muito bom estar com vocês aqui. Tem sido um tempo incrível para mim poder ter a oportunidade de compartilhar com vocês. Meu outro óculos sumiu, tenho alguns óculos, irmãos, que fui em São Paulo, comprei alguns, e aí eu acabo deixando um em cada lugar. A gente fala sobre o Salmo 23, né, nessa ótica de que nós somos a ovelha e somos cuidados. Então, é comum que às vezes quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sempre de alguma forma possa ser alcançado por ela. E esse é o natural. E a nossa compreensão, ela sempre é uma compreensão do que a palavra de Deus tem para mim aqui. Mas eu queria, nessa manhã, falar sobre a segunda parte do Salmo 23, que a gente começou ontem. Eu queria que, de alguma forma, você pensasse junto comigo, não sobre o Salmo 23. Eu queria pensar junto com você nesse tempo que a gente vai ter aqui, não sobre o Salmo 23, mas sobre o pastor do Salmo 23. Eu queria que você pensasse sobre isso. Porque, queridos, quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava vivendo uma situação onde ele precisava de cuidado. Uma situação onde ele falava, obviamente, sobre aquilo que ele recebia. Mas, de uma forma clara também, Davi aqui, ele traz para nós a revelação do pastor do Salmo 23. E que pastor é esse do Salmo 23? Esse pastor é um pastor que, em primeiro lugar na sua vida, está as suas ovelhas. Em primeiro lugar, para ele, está a missão, está o cuidado, está a responsabilidade de conduzir, de alimentar, de orientar. E a gente vive num tempo hoje onde as pessoas elas se preocupam somente consigo. A gente vive num tempo de tanto egoísmo, né? A gente vive num tempo onde as mídias sociais elas querem projetar de alguma forma que as pessoas, né, elas são um pouco melhores do que as outras. E Davi no Salmo 23, ele traz para nós com simplicidade, queridos, que esse pastor aqui é o verdadeiro pastor. Existem muitos pastores, mas existe o verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor é o Salmo 23 que revela. É o bom pastor, é o pastor que cuida, é o pastor que oferece alimento, que oferece abrigo, que oferece proteção, é o pastor que também traz para si e ele examina de perto os cuidados. Então eu vou começar trazendo uma breve reflexão. A Mimi apareceu aqui, olhou um pouquinho e foi embora. Uma breve reflexão. O Senhor é o meu pastor. E aí eu falei sobre isso ontem. E de nada terei falta. Ele me faz. Não fez, nem faria, ou talvez possa fazer. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto
das águas de descanso. Ele produz descanso, ele dá alimento e ele não permite que nada falte. Ele refrigera a minha alma, a gente falou bastante sobre isso ontem. E ele guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, o Salmo 23 fala que o bom pastor, ele sempre vai balizar você em veredas da justiça. E eu queria perguntar para você, o que são veredas da justiça? O que são essas veredas aqui que Davi, provavelmente um jovem, escreveu? É muito comum que as pessoas me perguntem a vontade de Deus para a vida delas. É muito comum que, de alguma forma, as pessoas queiram saber em detalhes aquilo que Deus quer que elas façam. E, às vezes, essas pessoas elas querem que Deus, de alguma forma, sinalize de uma forma muito detalhada aquilo que elas devem fazer. Como, por exemplo, tem gente que me pergunta assim, eu queria saber qual é a vontade de Deus para mim, se eu vou fazer psicologia ou engenharia. Coisas totalmente opostas e diferentes, humanas e exatas, e a gente acaba percebendo que as pessoas elas querem atribuir a Deus, ao pastor, a responsabilidade sobre aquilo que elas vão fazer. E por falar em veredas da justiça, eu sempre me lembro, quando eu penso sobre isso, sobre a ideia daquilo que, diante do cuidado de um pastor com ovelha, o que o pastor ele espera da ovelha, o que o pastor ele deseja da ovelha. E aí eu queria que você entrasse e imaginasse comigo um pasto grande e verdejante, muito verde. E aí de repente tem um lago, tem árvores que produzem sombras e tem muito verde, tem muita grama, tem o sol, tem a sombra das árvores, tem um lago que está ali à disposição e tem algumas montanhas. E lá ao longe, existe uma árvore. E no outro extremo existe uma grande pedra. E aí imagine que o pastor, o bom pastor, o pastor do Salmo 23, ele coloque ali uma quantidade de ovelhas. E essas ovelhas estão ali, naquele pasto, algumas na sombra da árvore, outras talvez comendo, outras bebendo água. E aí de repente uma ovelha, ela se dirige para esse pastor e se ela pudesse falar, ela diria, eu tenho uma pergunta para te fazer, pastor. E aí o pastor diz para ela, pois não, fique à vontade. Eu queria saber qual é a sua vontade para mim aqui. O que o Senhor deseja que eu faça nesse lugar aqui? Porque eu estou na dúvida. Eu não sei se eu bebo água. Eu não sei se eu me banho nesse rio. Eu não sei se eu fico debaixo da árvore. Eu não sei se eu me alimento com pastos verdejantes. Eu não sei se simplesmente eu fico onde o Senhor está. E eu quero saber o que eu devo produzir, o que eu devo fazer especificamente aqui. E aí o pastor do Salmo 23, ele revela exatamente o que quer dizer veredas da justiça. Quando ele diz o seguinte, olha, você está vendo todo esse espaço aí diante de você? Você está vendo as árvores, você está vendo o lago, você está vendo a grama. Você pode fazer o que você quiser nesse lugar. E tudo que você fizer, que de alguma forma revele quem você é, uma ovelha, e que você tem um pastor. E aí, o bom pastor, ele diz, você está vendo aquela árvore lá embaixo, ao longe, lá no horizonte? Além daquela árvore, você não pode ir. Porque no dia em que, e no momento em que você passar por outro lado daquela árvore, eu não vou conseguir te ver. E se porventura algum leão, ou algum urso, ou algum animal, ele por acaso fique à espreita para te pegar, eu não vou conseguir te proteger. Você está vendo aquela outra pedra ao extremo? Ali é o limite de onde você pode ir. Porque se você passar, se você ultrapassar... Oi, minha filha, eu tô aqui. Tem... Ai, gente. Vai lá, mamãezinha tá acordada. Vai lá.
Tá, pede pra mamãezinha tirar. Isso, mamãezinha tá lá. Oi, gente. Deixa o papai dar um beijo. Vai lá, mamãezinha. Fecha a portinha pra papai. Mimi tá aqui, gente. O cabelinho dela tá todo em pé, por isso que eu não vou mostrar elazinha. Fecha a porta pra papai. E aí, eles acordaram cedo hoje. Aquela pedra ao longe, ela é um sinal de um limite. E o bom pastor, ele diz, além daquela pedra, você não pode ir. Ou melhor, você até pode. Mas se você for, você estará sozinha ou sozinho. Se você for além daquela árvore ao horizonte, você estará sozinho. Você pode ir, mas se for, será por sua conta. E em todo esse espaço aqui... Oi, minha filha. Ela tá lá no banheiro. Vai lá falar com elazinha. Papai já tá terminando a live, tá bom? E diante de todo esse espaço... Me lembrei do Faustão agora, gente. Quem sabe faz ao vivo. Diante de todo esse espaço aqui, o nome desse lugar são veredas da justiça. Porque enquanto estivermos nas veredas da justiça, Ele poderá cuidar de nós. Ele poderá produzir descanso, alimento, conforto, pastagem e tudo o que é necessário. Por quê? Porque as veredas da justiça são exatamente os princípios estabelecidos pelo Senhor para nós. O lugar onde nós devemos estar. Porque todos nós, queridos, sabemos aquilo que é certo ou não. Mesmo sendo ovelhas de um bom pastor, precisamos fazer a nossa parte. E aí ele no versículo 5 diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Muita gente aqui foca na parte B desse versículo dizendo que é na presença dos inimigos. Mas não se trata propriamente de um ato de vingança, mas se trata propriamente de um ato de provisão. Isso quer dizer que, mesmo sendo um homem e uma mulher de Deus, todos nós em algum momento vamos fazer desafetos. Nem todo mundo gosta de nós. E o próprio Jesus, o nosso mestre, ele foi o maior exemplo disso. Sendo bom e sempre bom, inevitavelmente pessoas o odiaram. E a gente acaba percebendo que na presença de adversários, ou cercados por ele, porque alguns dizem que esse salmo Davi escreveu numa espécie de oásis no deserto, no lugar onde ele pôde, sendo caçado como uma presa, ele pôde encontrar abrigo, ele pôde encontrar alimento e ele pôde encontrar água. E aqui ele diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é o fato dos seus inimigos estarem vendo a sua vitória. Não. É no meio da vida, no meio dos acontecimentos onde os seus inimigos tentam levantar coisas contra você, ainda assim, o seu pastor, o bom pastor, ele tem o cuidado sobre a sua vida. Ele tem o cuidado sobre tudo aquilo que diz respeito a você. E é exatamente... Deixa eu só fechar a porta aqui. Desculpa, gente. Fechei a porta ali. E é exatamente sobre isso que se trata. Do cuidado desse bom pastor. Da responsabilidade desse bom pastor de cuidar de nós, mesmo quando pessoas mais estão tentando contra nós. Não seria mais fácil, Rafael, o Senhor ele aniquilar totalmente os nossos inimigos? Seria, para nós. Mas o fato de estarmos diante de perigos eminentes, mas termos a consciência de que o Senhor, de que o bom pastor, ele é que cuida de nós, nos coloca numa posição de impotência, mas também de cuidado dele. Porque, queridos, tudo que nós queremos é isso aqui, ó. Não sei se tá por aqui. Deixa eu ver. Tudo que nós queremos está aqui. É isso aqui, ó. Na nossa vida, tudo que nós buscamos é exatamente isso. O controle.
Nós queremos ter o controle das emoções, nós queremos estar no controle das finanças, nós queremos estar no controle da nossa vida, nós queremos estar no controle dos nossos filhos, nós queremos ter o controle de tudo, mas ninguém tem o controle de tudo. Um dia eu perguntei para o meu sogro, há muitos anos atrás, eu fiz uma pergunta para ele dizendo assim, um grande homem de Deus, uma referência, eu acredito que era provavelmente um neófito na fé na época, e intrigado diante talvez da morte de alguém que havia morrido de câncer, eu perguntei para ele, meu sogro, pastor Osias, por que Deus não acaba com o câncer? Talvez seja uma pergunta que você tenha, talvez seja uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado. Eu perguntei para ele, por que Deus não acaba com essa doença terrível que tira a vida de pessoas tão nobres, tão importantes? Deus tem poder para acabar com o câncer? Sim ou não, gente? Sim, claro que sim. Porque Deus é todo poderoso. E por que ele não acaba? E quando eu fiz essa pergunta para o meu sogro, ele me respondeu, o dia que o homem encontrar a cura para o câncer, uma outra doença pior do que o câncer vai surgir, que o homem não vai ter controle sobre ela. E aí eu me lembro que eu disse, está amarrado, está repreendido no nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. E aí eu falei para ele, mas como assim? E ele falou para mim, no dia que o homem for autossuficiente e fizer absolutamente tudo, ele nunca mais dependerá de Deus. Ele olhou nos meus olhos e ele disse, meu filho, existem coisas nessa vida que só Deus pode fazer. E assim sempre será. Existem coisas nessa vida que só o bom pastor do Salmo 23 vai poder fazer por nós. Isso se chama impotência, porque o nosso poder de controle ele tem limite, mas o poder de controle do nosso pastor ele é absoluto. Por isso que uma das prerrogativas para se ser Deus é não ser compreendido na sua totalidade. Deus não pode ser compreendido. Isaías fala, Paulo também, quem compreendeu a mente do Senhor, mais especificamente, nós podemos de alguma forma conhecer como que numa espécie de relance esse Deus, através dos atributos do caráter dele, como por exemplo a fidelidade. Deus é fiel, queridos. E a sua fidelidade é grande. Deus é fiel em essência. Deus é bom, mesmo diante de coisas boas e ruins. Deus, ele é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele pode todas as coisas, ele é onipotente. Ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Deus está para além de tudo e todos, e Deus se configura aqui no Salmo 23 como o bom pastor. Quantas pessoas talvez você conheça ou já tenha ouvido falar que foram curadas de uma doença como o câncer, que a medicina, dependendo do estado ou do estágio, diz que não tem jeito. Tem um irmão querido nosso chamado Jefferson Eiteri, pastor do SEI em Itaboraí, que a mãe dele estava num estágio terminal, com vários caroços no abdômen, haviam aberto a barriga dela e visto um estado de metástase total. Os médicos mandaram para casa e disseram, agora é só produzir uma melhor qualidade de vida no tempo que se tem. Eu vi esses dois olhos aqui, estavam numa reunião, num culto, há muitos anos atrás, naquele espaço que chamamos de Seizinho, quando o pastor poderia ser qualquer um, mas foi o pastor Hernani Santos. E naquele dia, depois de orar por algumas pessoas, ele perguntou para ela, Nilma, você veio com quem? E ela disse, eu vim com meu filho e a minha nora. Aonde está o seu filho? Eles estão aqui, venham aqui por favor. E ele disse, eu quero orar por você. E aí, sem perguntar absolutamente nada, sem saber do assunto, Deus tomou ele ali. E ele disse, coloque a mão na barriga da sua mãe. E o Jefferson colocou a mão na barriga da mãe. E o Hernani Santos começou a orar.
Não foi uma oração poderosa, forte. Não, foi uma oração comum e simples. E de repente, quando ele disse em nome de Jesus, amém, graças a Deus, a mãe do Jefferson começou a gritar. Ela começou a gritar e ela disse, sumiram. E os caroços haviam sumido ali, aos olhos de todos. E aquela mulher foi curada. Diante de um diagnóstico fechado, de uma impossibilidade, de uma metástase totalmente que havia consumido todos os órgãos internos, o câncer recuou. Aquilo que era impossível aos homens se tornou possível diante de uma palavra, de um cuidado de um bom pastor. E por que Deus não faz isso na vida de todo mundo? São perguntas que nós temos. Nós sempre temos perguntas. O que nós não temos é o controle. Nós não temos o controle sobre o milagre. Agora, eu me lembro de um discípulo, Tiago, eu acho que foi Tiago, na temporada do The Chosen. Quem já assistiu The Chosen aí? Eu me lembro que o Tiago, ele procura Jesus e ele anda mancando com uma bengala. Você já viu? Ele anda mancando com uma bengala. E aí, de repente, ele entra em crise porque ele vê Jesus no The Chosen realizando milagres na vida de todo mundo. Mas ele olha para a deficiência dele e ele vê que Jesus não fez na vida dele. Ele poderia ter dito para Jesus, Senhor, por que o Senhor não me cura? Mas de alguma forma ele não teve a coragem também para pedir isso. E aí ele entra em crise. Ele fica crisado, vamos dizer assim. Ele entra em crise, assim como a lagarta que entra em crise e que se isola. Porque nós, quando entramos em crise, nós nos isolamos. E ele começa a entrar em crise e em algum momento Jesus para e fala com ele. Tá tudo bem com você? E ele diz, sim, mais ou menos. E aí Jesus fala, o que houve? E ele fala assim, não, porque eu tô vendo que tá todo mundo sendo curado. E eu vou usar as minhas palavras. E eu tenho essa deficiência, e isso me impede de caminhar junto dos outros. Eu sempre estou lá atrás, é sempre muito difícil para mim. E aí Jesus, ele chega bem próximo dele e diz para ele, você acredita que eu tenho poder, segundo me foi dado, para curar você dessa patologia, dessa enfermidade agora? E ele diz sim. E aí Jesus pergunta, você acha que se eu curar você nesse exato momento, a glória de Deus vai se manifestar e as pessoas vão poder ver e você vai poder testemunhar de um grande milagre que só Deus pode realizar? E ele disse sim. Você acredita que se você permanecer do jeito que está, acreditando que Deus é poderoso para fazer, mas mesmo diante disso, continuar servindo a Ele e entendendo que você pode testemunhar sobre Ele, sobre o quanto Ele é bom, mesmo a despeito da sua dificuldade, a glória de Deus e o impacto seria muito maior na vida das pessoas? Ele para e pensa e, por um momento, faz sentido aquilo que Jesus disse. Porque nós achamos que tudo tem a ver com a gente. A gente acha e tem certeza que a Bíblia tem a ver com a gente, que a vida tem a ver com a gente, que o milagre tem a ver com a gente, mas escute o que eu vou te dizer. Tudo o que Deus faz, Ele faz para Ele. Talvez nós sejamos alvo do amor, alvo da graça, alvo da misericórdia, alvo da bondade, mas tudo o que Ele faz tem a ver com Ele, porque dele, por meio dele e para Ele, para a glória dele. Se alguém é servo dele e estuda muito para um concurso público e passa, não é para promoção social, é para a glória de Deus. Se alguém tem câncer e é curado, não é curado para dizer que foi forte e venceu o câncer, é curado para a glória de Deus. Se tem alguém que trabalha e de alguma forma é solícito, generoso com pessoas à sua volta, é para a glória de Deus. Se tem alguém que tem uma limitação e a despeito disso não deixa de acreditar, continua caminhando e até que o milagre aconteça, mesmo que ele não aconteça, continua revelando Cristo, é para a glória de Deus. Quer façais, quer comais, quer bebais,
façais tudo para a glória de Deus, porque tudo tem a ver com Ele, tudo tem a ver com a glória dele. No cristianismo, Cristo é o centro. E uma das grandes verdades absolutas do cristianismo é que Cristo é o centro. E por ele ser o centro, todas as coisas convergem dele. No humanismo, o homem é o centro. E tudo está para ele. Tudo vem dele. Tudo converge nele. Então, como cristãos que somos, entendemos que tudo, absolutamente que tudo que fazemos é para a glória do nosso Deus. Rafael, você está querendo dizer que Deus não faz milagre? Não, eu acabei de contar um grande milagre. E Ele faz. E Ele vai fazer hoje. E Ele vai fazer amanhã. E Ele fez ontem. O que eu estou querendo dizer para você, querido e querida, é que nós não estamos no controle. Nós não temos o controle. Olha, eu tinha preparado outra coisa para falar aqui e Mimi entrou aqui, me desconcentrou e eu acabei entrando em outro assunto. Talvez Deus esteja me usando para falar com pessoas aí, agora. Eu creio nisso. O que nós não temos e não estamos é no controle de tudo. Nós temos controle sobre algumas coisas. E sobre essas coisas que nós temos controle, nós precisamos assumir o nosso papel e a nossa responsabilidade enquanto ovelhas e tudo o que fizermos, refletirmos e darmos glórias a Deus. Aquilo que nós não temos o controle, nós devemos orar. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos continuar avançando e crendo que mesmo tendo controle, o Senhor pode ou não fazer. E isso faz dele Deus. Eu quero orar com você e se fez sentido para você, eu queria que de alguma forma você pudesse se juntar a mim nessa oração. E você pudesse aí, enquanto eu oro, pedir a Deus que dê a você, talvez não todas as respostas, mas dê a você a certeza de que mesmo não entendendo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, o pastor do Salmo 23 está com você. E que se você permanecer nas veredas da justiça por amor ao seu nome, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Pai, é no nome de Jesus que eu oro por esse homem e por essa mulher que estão aqui na live comigo. Nessa live que havia sido programada para sair de um jeito, mas que no meio do caminho tomou um outro caminho. E eu glorifico ao Senhor por ter a liberdade de falar para alcançar quem o Senhor quer. Porque talvez eu aqui preparo, mas o Senhor sabe que aí do outro lado entrou alguém que precisa de uma resposta, que veio de encontro a uma palavra, a uma inquietação, a uma dúvida, a um medo, a uma insegurança. E eu creio, Senhor, que as palavras que eu falei de uma forma espontânea, não programada aqui, inclusive sobre o controle remoto do ar-condicionado, tem a ver com uma mensagem que o Senhor tem para alguém que está aí. Ou para alguém que essa live será direcionada. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, aqueça o coração agora. Onde as minhas palavras, a minha voz não pode ir, que o teu Espírito Santo vá, Senhor, dentro da alma, do âmago, do ser desse homem e dessa mulher, e produza aquilo que só o Senhor pode produzir. A paz que excede todo entendimento, a esperança de volta, a certeza de que o Senhor em Cristo está no controle e sempre nos conduzirá em vitória. Guarda a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, repreenda toda a ação do inferno sobre nós e que esse dia de terça-feira seja um dia produtivo de permanecer nas veredas por amor ao seu nome. Em nome de Jesus oramos. Queridos, hoje foi diferente, né? Eu acho que todo dia tem sido diferente. Meu amigo Harrison tá por aqui, o PJO também, a Cláudia, a Solange, a Cris, minha amiga, a Elaine, o Milton, muito bom estar com vocês, minha amiga Juliana Bonaza, a Julinha Gonçalves também e muitos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós e nos dê a paz. Eu queria aqui tornar algo mais dinâmico antes da gente encerrar. Se você tem alguma sugestão sobre algo que você gostaria que eu trouxesse aqui,
algum comentário, alguma palavra específica que você gostaria que eu trouxesse, né? Porque eu acredito que assim como Deus tem me usado, Deus pode usar a sua vida. Eu tenho aqui várias Bíblias, no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui na minha mão 10 Bíblias. E eu posso abrir em qualquer parte dela e explanar sobre um versículo, porque muitas delas têm comentários. Mas eu gostaria talvez que você também fizesse parte disso que o Senhor está fazendo. E que você fosse um instrumento de Deus. Então vai lá no meu Instagram, no meu direct, coloca assim, seria legal se falasse sobre isso. Eu gostaria de saber mais sobre esse texto, sobre isso, sobre esse personagem. E a gente vai pedindo inspiração ao Senhor para poder estar compartilhando com você nesse tempo aqui. Deus nos abençoe. Não esquece de enviar aqui no aviãozinho para quem você acha que pode estar precisando entender que quem está no controle é o nosso Deus. E quando Ele está no controle, tudo vai ficar bem. Então, pega essa palavra. Tudo vai ficar bem. Valeu!